ter cantar você nessa canção. Já estamos de volta com muito mais para você. Chegou a hora do Dadá nos informar a hora certa. Hora de Maria Pia Entrevista. Confira! Nossa entrevista de hoje está especial. Eu estou aqui com o professor, com o querido Alípio Mumic Filho, nosso querido Alipinho. Posso falar assim? Que bom que nós podemos receber pessoas assim no nosso programa que acreditam que fazem a diferença na nossa vida através da educação. O professor da Escola Estadual Paraizense de História, Educação Moral e Cívica, do Colégio Paraizense História e OSPB. Ainda existe, professor? Não existe, nem Moral e Cívica da SPB. Não, também não, né? Que coisa! No Colégio Paula Francinetti, professor de Filosofia, Estrutura e Funcionamento da Escola, Faculdade de Ciências Econômicas, Sociologia. Meu atual Deus. Libertas, né? Enfim, hoje está na Escola Estadual Benedito Ferreira Calafiore, orientador educacional do Colégio também Paula Francinetti? Fui, também no colégio e supervisor lá no colégio. Então, me conta tudo, as escolas que você passou e como começou a sua vida na educação, Alipinho. Bom, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar os telespectadores e te agradecer por esse convite, que assim honra demais a gente nessa batalha que a gente tem pela educação. Eu que agradeço, vim enriquecer aqui. Eu fico pensando assim, foi muita coisa e ao mesmo tempo não pesou. Então, aquela mesma disposição que eu tinha no começo, hoje eu tenho. Então, isso daí eu acho que é muito legal. E eu acho que é uma das características do educador, porque uma pessoa que me marcou muito, que foi assim o meu primeiro diretor, e uma pessoa assim que teve uma influência muito grande na educação aqui em São Sebastião do Paraíso, foi o professor Carmo. E quando eu comecei a trabalhar no Paraizense, ele também já estava quase, acho que é quase na idade que eu estou hoje, e era assim uma pessoa de ideal, batalhador, acreditava na educação. Quer dizer, que realmente acreditava, que investiu, vivia dos sonhos e sabia que a educação é o único jeito de melhorar a nossa vida. Isso. Então, foi uma pessoa que eu procurei me espelhar. E a gente vê que ele, já na idade que estava, vivia a juventude do ideal. Então, isso daí eu acho muito legal. Porque quem mexe com a educação nunca fica velho, né? Não tem jeito. Está sempre atual, a gente está no contato com a moçada lá e acho que a gente vai pegando a energia da moçada e vai desenvolvendo isso daí. Então, não para. É um dos grandes motivos de estar sempre bem, assim, muito bem, né? Feliz, alegre, jovem, isso é muito bom. Não tem jeito, porque é interessante. Por exemplo, nos trabalhos de maneira geral, acho que a pessoa vai sentir na rotina do trabalho. Na educação, por exemplo, lá no Benedito, a gente tem quase que 1.300 alunos. Então, são 1.300 surpresas para o outro dia. Então, a gente não... Assim, é uma energia constante, não tem rotina. Então, cada dia uma surpresa nova, cada dia é o resultado de alguma coisa assim que está acontecendo na escola, que está acontecendo no meio da moçada. Então, a gente tem que estar atualizado forçosamente para poder estar em contato com eles. Agora, Lipinho, uma curiosidade. Mexer com a juventude é muito bom, mas também não é fácil, porque está todo mundo à flor da pele, tá querendo, né, os hormônios, está querendo descobrir tudo. E você é amado e respeitado por todos. Aonde você passou, você deixou a sua marca. Qual é o segredo disso? Eu acho que o segredo, Maria P, primeiro, assim, eu sou rigoroso de maneira geral. Então, eu acho assim que a gente tem que ser rigoroso em relação a gente, exigir da gente o máximo profissionalmente, exigir do lugar que a gente trabalha que produz o máximo, e dos alunos, consequentemente, né? Mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que ter uma dose muito grande de afeto. A gente gostar do que faz e fazer gostando. Porque se a gente conseguir transmitir para o aluno que, embora sendo rigoroso, chamando a atenção dele ou impondo uma penalidade, a gente está demonstrando uma atitude de amor, de afeto,
ele vai acatar aquilo lá com uma medida corretiva e não como uma medida punitiva. E assim, no relacionamento também a gente manifestando esse afeto, nas horas necessárias a gente recebe também a situação semelhante. Então, eu acho que o principal está por aí. É o amor. É. Alipinho, conta um pouquinho da sua infância. Você é daqui de São Sebastião do Paraíso? Eu sou fruto da terra, nascido aqui mesmo, né? E a minha infância foi ali no pedacinho do Brás, uma infância muito gostosa, assim, descalço, pé no chão, né? Correndo para lá e para cá, brincando com a meninada do pedaço lá, mesmo aventurando ali pelos lados da pedreira. Então, foi uma infância gostosa naquele pedaço. Meu avô tinha uma chácara lá e outras pessoas conhecidas também. O campinho de futebol ali do lado da estação rodoviária, a gente pegando garupa do trem enquanto fazia manobra. Então, foi um pedaço gostoso, assim, e que definiu, sei lá, um modo de viver. Assim, a relação com a natureza, a relação com as pessoas, o culto à vizinhança, o afeto. Então, isso daí acho que foi muito positivo. Me conta um pouquinho dos seus pais, que nós temos muito orgulho, e um pouquinho de toda a sua família. Olha, meus pais, assim, eram pessoas voltadas, assim, para a família. Meu pai, apesar, assim, de passar grande parte do dia trabalhando, mas quando ele chegava em casa, ele era pai. Então, era de conversar com cada um, era, assim, essa parte de rigor eu aprendi, foi com ele. Bastava um olhar dele, a gente já sabia o que tinha que fazer. Então, foi uma pessoa, assim, que acho que nenhum dos 8 filhos, ele precisou de chegar, assim, de uma maneira mais agressiva, ou... 8 filhos? 8 filhos. Meu Deus! E minha mãe já cuidando, assim, da gente em casa o tempo todo, eu acho que foi uma pessoa que deixou pra gente a marca, assim, do afeto e da administração. Então, uma pessoa que soube conduzir muito bem cada momento da casa para poder dar conta do recado. E para que meu pai tivesse a tranquilidade também de manter aquela situação toda. Então, hoje, quando meu pai e minha mãe completaram 75 anos de casado, que foi no ano que ele morreu, a família deles, assim, os descendentes deles eram mais de 100 pessoas. Os descendentes diretos. Nossa, e hoje, que família abençoada. Assim, graças a Deus, somos todos unidos, existe uma fraternidade muito grande entre todos. Então, eu acho que isso daí foi a grande marca que eles deixaram, da gente, assim, viver essa fraternidade, essa irmandade, apesar de que cada um estando numa parte, num lugar, mas todos mantêm a mesma união. Harmonia, né? Harmonia até hoje. Que delícia! Alipinho, me fala uma coisa. Hoje em dia as pessoas esperam muito da escola em questão da educação dos seus filhos. Você acha que isso se deve porque a mulher saiu para trabalhar, saiu de casa, deve um pouco a isso? Eu acho que deve bastante. É o que eu estava te falando, por exemplo. Nós tivemos a felicidade de ter a nossa mãe em casa o tempo todo cuidando da gente. Ela morreu com 96 anos, até os 96 anos todo mundo mantinha aquela fidelidade com ela, né? Quer dizer, foi realmente uma pessoa marcante e que marcou a vida de todo mundo em casa. Então, o que acontece? Na medida que a mãe teve que sair de casa, não por opção, mas por necessidade de força de trabalho, e hoje é quase que impossível, assim, manter uma casa sem a participação dos dois genitores, o que acontece? Um vácuo, um vazio foi deixado. E a criança, ou ela teve que ser cuidada por uma babá, que por mais que se esforce, talvez não consiga transmitir tudo aquilo que ela necessita, ou por algum vizinho, ou por algum parente mais próximo. O que acontece? A referência do lar ficou faltando. Então, o que acontece? Aquilo que seria de responsabilidade de trabalho em casa, o trabalho educacional, passou a ser transferido para a escola. E a escola muitas vezes se sente incompetente com isso daí. Por quê? Ela tem que lidar com o conhecimento, mas lidar também com essa parte educacional básica fica complicado, porque são diversos alunos, cada um com uma situação diferenciada. Então isso daí já fica meio difícil. É uma das angústias que a gente vive na escola hoje. Como estabelecer um critério assim, de harmonia
para uma situação educacional poder fluir da melhor maneira possível. Com certeza. Agora, Lipinho, me conta, eu sei que além da sua paixão por educação, tem outras paixões. O carnaval é uma delas? Nossa, carnaval é bom demais da conta. Assim, eu participei de diversas fases do Carnaval de Paraíso e a gente pode sentir em cada época uma situação diferente, né? Uma primeira experiência minha, assim, com o carnaval foi a experiência da infância, na época do Clube Paraizense, que, assim, na época de ouro do Clube Paraizense, né? Então, foi uma experiência muito gostosa do Carnaval de Salão. Mais tarde, no Carnaval de Rua, meu pai, juntamente com o Tenente Borba, que era o sargento do tiro naquela época, eles organizaram o Bloco dos Piratas. E tinha até um navio pirata que ficou famoso na época, então eu participei, assim, meio de enxerido nessa questão do navio pirata, porque era pequeno ainda na época. Depois veio a fase do Iaúca, foi assim, um bloco de carnaval, uma escola assim, que marcou demais também a história de Paraíso numa determinada época. Nessa época havia uma rivalidade grande entre Iaúca, Eldorado, Indaiá. Então, isso daí motivou bastante, assim, umas 6 ou 7 edições de carnaval. Depois vieram os Unidos do Alto, também participei assim, de forma bastante integrada com eles. E, finalmente, Minas de Ouro, que, assim, que a pessoa mais marcante da Minas de Ouro, infelizmente, deixou a gente esse ano, né, a Lucy. Mas, por outro lado, foi uma pessoa assim, que também deixou a marca dela no Carnaval Paraizense como a eterna Lucy, aquela que realmente simbolizava o Carnaval de Paraíso. Quem a conheceu sabe que ela realmente deixou a marca mesmo, né? Ah, tranquilo. Porque aquela alegria em pessoa fazia acontecer e estava firme, né? Firme e assim, uma pessoa decidida e ao mesmo tempo carismática. E enérgica, uma pessoa né? enérgica, mas também, quem conheceu mais de perto, notava o grande afeto que ela transmitia para cada um. O amor que ela tinha, Nossa, né, impressionante. pelo carnaval. Realmente a Lucy vai deixar muita saudade pra gente, né? Eu nem sei como é que vai ficar o carnaval esse ano, né? Sem uma pessoa tão importante. Vai ser complicado, mas a gente tem que continuar. Tocar em frente. E principalmente por causa dela. Eu acho que em homenagem a ela, a gente tem que erguer força. E fazer bonito, como sempre, né? Alipinho, eu sei que você tem uma também, outra grande paixão, esporte radical. Ah, é bom demais dar conta. Olha, se cada um pudesse fazer uma experiência de tomar um banho de 30, 40, 50 metros numa cachoeira, olha, seria assim... Deus! Porque a gente chega lá embaixo, de corpo, alma e pensamento, tudo lavado. Renovado mesmo. É uma experiência assim tão gostosa e ao mesmo tempo que é mística, sabe? Então, ali você está em contato integral com a natureza. Uma passagem, Maria Pia, que eu estou me lembrando agora, uma vez a gente estava lá perto de Furnas, numa cachoeira, e junto com os companheiros embaixo, ainda havia um passarinho atravessando a cachoeira. Ainda falei com eles, olha, na hora que a gente estiver descendo, nós vamos prestar bem atenção naquele ponto. Um ninho lá no fundo da cachoeira. Quer dizer, olha o lugar que o passarinho foi encontrar para fazer o ninho, totalmente protegido. Então, quer dizer, aquele momento para a gente foi tão sublime, contemplar aquele ninho com 3 ovinhos, e sabendo que a mãe tinha saído para voltar daí a pouco, a gente falou que privilégio que a gente teve de poder vivenciar essa situação. Quer realmente, dizer, um privilégio. São momentos assim que realmente renovam a vida da gente e dão um sentido diferenciado. Sabe? Inesquecível, né? Me fala um pouquinho sobre religião, Lipinho. O que significa Deus para você? Olha, Deus para mim é o fundamento. Então, não existe outra coisa que não seja assim Deus. Eu até me lembro de uma mensagem que eu li uma vez, que havia uma pergunta: o que é que te sustenta? Então, se a gente não tiver aquela presença do divino, do sagrado dentro da gente, eu acho que é muito difícil a gente sustentar ou se sustentar em momentos assim, ou mais difíceis, ou mesmo naqueles momentos mais alegres. Então, nesses momentos assim que a gente tem realmente uma sensação diferenciada, é Deus que está ali presente. E na manutenção da vida da gente o tempo todo. Então, a religião, independente da crença, então vamos até inverter. A crença que a pessoa tem, independente da religião, ela deve ser o norteamento da pessoa.
Porque a religião é um meio, mas a crença, a fé, é a base. A fé é que, né? É Deus. aquilo que sustenta, é justamente. Alipinho, conta, você falou um pouquinho da sua infância, um pouquinho das suas paixões. E se o Alipinho não fosse educador, e o que o Alipinho seria hoje? Olha, eu acho complicado pensar, porque eu já tive pensando nisso daí diversas vezes, principalmente por uma questão que a gente sempre fala assim, que ninguém fica rico com o magistério. Então, tem umas fases assim que a gente tem um baque, ou eu podia estar melhor de vida, financeiramente falando, né? E eu já tentei me imaginar em diversas situações e não consegui, não consegui de jeito nenhum. Mas ultimamente eu fiz uma opção, já que eu estou terminando minha carreira de magistério, aí eu falei, bom, eu não vou parar por aqui, eu vou tentar alguma coisa diferente, nem que for para mim. E aí eu resolvi partir para o curso de Direito. Não sei como que eu me darei nessa questão da advocacia, mas foi uma opção que eu fiz. Vamos ver o que vai dar. Com certeza vai sair muito bem. Agora, que bom, mas você falando que fez aí, né, pensando, avaliando, que às vezes a gente reflete, né, sobre a vida, mas saber que trilhou no caminho certo, que se realizou, que fez o que amava... Não tem nada melhor, Olha, né? não tem paga, sabe? Eu acho assim que o retorno afetivo que a gente tem no magistério é muito grande. Quantas vezes encontro ex-alunos, pessoas ou pais de ex-alunos, assim, às vezes eles se lembram de coisas que a gente fez que a gente não lembra mais. Então, olha, ali, em tal época você fez isso para mim, mas nem passa pela cabeça da gente essas lembranças. Ainda bem, porque tem as coisas atrapalhadas também, os erros da gente que a gente não lembra, né? Então, eu até aproveito o programa assim, naquilo que eu não pude contribuir da melhor maneira possível para alguém, eu peço que me perdoe. E naquilo que eu pude contribuir, que bom que foi uma oportunidade que eu tive para encontrar alguém e a gente deixar uma marca nesse caminho. Com certeza. Alipinho, quero saber, posso conhecer um pouquinho mais de você, saber Tranquilo. um pouquinho mais da sua intimidade? Pode. Conta pra mim, um livro. Um livro que me marcou? Olha, O Navegante, do Morris West, não sei se você já leu. É um livro assim que aquilo lá mexeu com a minha cabeça, sobretudo porque ele trabalha assim, a situação de pessoas em situações extremas de vida. Então, esse livro aí é um livro que realmente vale a pena a leitura. E do mesmo autor, um livro assim, muito legal, chama Os Fantoches de Deus, que fala a respeito de uma nova proposta para o mundo. E é interessante que o autor cita no final o Brasil. Ele sendo um autor estrangeiro, ele cita no final o Brasil. E trabalha com a questão das crianças excepcionais. Então, é muito interessante esse livro. Todos dois, assim, foram muito marcantes para mim. Vale a pena, gente, vale a pena ler. Conferir. Um prato, o que o Alipinho fala assim, hoje eu vou comer como um rei? Olha, um prato, deixa eu ver. Eu gosto muito do estrogonofe. Acho que estrogonofe. Estrogonofe é o prato predileto. Agora, e cantor? Uma cantora assim que eu acho que eu gostei demais, acompanhei, Elis Regina. Elis Regina, eu acho assim que ela simbolizou... timbre único, né? E simbolizou uma fase assim da música brasileira que ficou marcada. Que bom. Alipinho, queria te agradecer muito. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Tudo que é bom dura pouco, mas eu gostaria que você viesse mais vezes no nosso programa. É tão bom falar com uma pessoa tão iluminada, tão culta e que faz a diferença na nossa vida. Em seu nome, eu queria aproveitar, então, mandar um beijo especial para todos os professores. Tem uma professora que sempre me marcou muito, a tia Neila, sabe? E é tão bom a gente ter essa referência e saber que o professor nos ajuda e faz toda a diferença. Muito obrigada. Eu que te agradeço, Maria Pia, por essa oportunidade. E a gente tendo outras oportunidades, nós vamos aparecer sim. Muito obrigado. Estarei te esperando. Adorei, gente. Espero que você tenha curtido o nosso bate-papo. E olha só, amanhã é terça-feira, amanhã tem Espaço Cidadão, amanhã tem muita coisa bacana e se Deus quiser eu te espero a partir das 10h30 da manhã. Um beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau, tchau!
Programa De Mulher para Mulher. Oferecimento Supermercado Zico. Faça suas compras com muito mais economia. Cidinha Cred. Empréstimos para aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos. Móveis Toque Design. Móveis das melhores marcas do mercado nacional e internacional.